Vamos abrir a Bíblia, irmãos? Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 1 ao 19. Palavra do Senhor. Dois eventos lindíssimos na vida do Senhor Jesus, mas dois eventos que reportam a sua morte, tão fortes. A partir do versículo 1 do capítulo 12, tá bom? Até o versículo 19, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Olha, por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede, que nada aproveita, eis aí vai o mundo após ele. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado mais uma vez a oportunidade de poder abrir Tua palavra, lê-la, poder falar crendo. Permita-me, Senhor, que seja fiel à Tua palavra. Dá-me unção para falar com ousadia, com intrepidez. Ó Senhor, que eu seja achado diante dos Teus olhos sem falta, que haja integridade na minha boca e no meu coração, Pai. Mas eu peço pelos meus irmãos, quem de nós é digno de comparecer perante a Tua presença? Senhor, permita que entremos com ousadia, por causa do novo e vivo caminho, pelo véu que o Senhor Jesus nos consagrou. Ó Santo Espírito da promessa, o Senhor pode nos fazer entender a palavra do Filho de Deus. Então nos ajuda a crer, nos ajuda a entender. Firma-nos os pés sobre a rocha, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos,
capítulo 12, abre a sessão falando sobre Jesus sendo ungido por Maria. O texto conta que ele estava indo para Jerusalém, porque já faltava pouco tempo para a Páscoa. Antes de ir para Jerusalém, ele vai para Betânia. Betânia é a cidade vizinha à cidade de Jerusalém, e onde ele conhecia muito bem aqueles 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Capítulo 11, Jesus tinha ressuscitado a Lázaro. Essa ressurreição foi de grande repercussão. Quero lembrá-los que antes da ressurreição, Jesus vinha numa decadência ministerial, por assim dizer, que muita gente tinha deixado de seguir Jesus e já havia planos e projetos da liderança para matá-lo. Então Jesus faz a ressurreição de Lázaro, e quando isso acontece, a fama dele se espalha e uma numerosa multidão agora quer segui-lo de novo, quer pelo menos estar com ele. O texto, tanto esse como do capítulo 11, pós-ressurreição, que lemos na semana passada, faz questão de nos dizer que a multidão não ia só para ter com Jesus, mas também para aferir. Será que de fato Lázaro ressuscitou? Então eles iam para esmiuçar, para saber se aquilo era verdade, o quanto de verdade havia naquele burburinho, naquele zum que estava lá por todo Israel. Páscoa do judeu era um tempo de muita celebração. Na verdade, se parava tudo, ainda hoje se para em Israel, mas naquela época muito mais, se parava absolutamente tudo. Não havia comércio, não havia plantação, não havia cuidado de rebanho. As famílias, à medida que podiam, elas todas iam ao encontro de Deus em Jerusalém, celebrar a libertação do Egito, lembrar que agora eles eram um povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse tempo muito festivo era o tempo do final para Jesus. Jesus era e sabia que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era a Páscoa. E ele não iria se furtar a isso. Esses episódios do capítulo 12 em diante contam-nos como Jesus vai ao encontro da sua morte, voluntariamente. O texto nos diz que havia uma ceia que foi preparada para ele. Os outros evangelistas, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, dá-nos conta que quem preparou essa ceia foi um leproso chamado Simão. Era na casa de Simão, não era na casa de Lázaro, portanto também não era na casa de Maria, nem de Marta, mas na casa de Simão, onde estava havendo essa ceia. E quem estava lá, o texto nos dá conta que era Lázaro e as suas 2 irmãs também. Além de, claro, uma numerosa multidão que estava fluindo, chegando para ter com Lázaro e ter com Jesus. Interessante, então, a gente ver essa refeição. Essa não é a Santa Ceia, aquela que nós participamos quando fazemos a Eucaristia, mas é uma ceia anterior. E é muito interessante os componentes dessa ceia, quando a gente imagina o que Jesus está para fazer. Perceba comigo, tem um homem que fora leproso. Lepra em Israel significava o castigo de Deus por causa do pecado. Um homem leproso chama Jesus, ou melhor, um homem que fora leproso chama Jesus para sua casa para cear. Também está na mesma mesa um ex-moribundo, um homem que havia morrido e que havia ressuscitado, ou sido ressuscitado por Jesus. Na verdade, a morte já era conceito natural dos hebreus, que o salário do pecado é a morte. Portanto, Jesus está numa ceia onde aqueles principais personagens, o dono da casa que convida e também aquele que talvez seja o mais conhecido personagem na época, o Lázaro, os 2 são sinais evidentes da completa incapacidade humana de adorar, de servir, de viver para Deus. Está lá um leproso, ou melhor, um ex-leproso. Se não fora a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, ele teria morrido pela lepra, com um sinal evidente do juízo de Deus. E está lá também um ex-moribundo, um ex-morto, que se não for a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, estaria morto até hoje, mas fora ressuscitado pelo poder e pela graça do Senhor Jesus.
Só isso nos faz entender que aquela ceia era por demais especial. Havia uma simbologia muito linda. Jesus está revelando a sua piedade, a sua paixão pela glória de Deus, quando Ele pega aquilo que não convém, aquilo que é incapaz, aquilo que é moribundo, aquilo que está condenado à ira de Deus. Ele pega essas coisas dos homens e as transforma e ceia com elas. A ceia para o judeu, seja na época da Páscoa, ou seja em qualquer outra época, era sinal de amizade, de cortesia, era sinal de laços fraternos. Ninguém chamava o outro para ceiar sem que houvesse esse interesse de haver alguma amizade, algum relacionamento mais próximo. Jesus está, portanto, ceando, celebrando uma amizade com o poder de Deus, revelado por Ele para homens incapazes de poder estar na presença de Deus. É isso que está acontecendo nessa ceia. Só por isso já seria demais. Esse já seria um lugar lindo demais. Isso é uma representação cabal do que é o culto. O culto é um grupo de pessoas que estavam debaixo da ira de Deus, condenados eternamente à morte eterna, e que foram salvos pela obra vicária de Cristo, foram salvos pelo poder restaurador, regenerador, renovador do Senhor Jesus. Gente como eu, que estava condenada eternamente ao inferno, estava debaixo das garras do diabo, estava servilmente servindo e adorando ao Deus das trevas, e fui resgatado pelaquela morte, fui resgatado pelo poder do Filho, e fui ressuscitado com Cristo Jesus, e fui feito nova criatura, me tirando da lepra, e me colocando são, de volta à vida. É o culto. O culto é quando um grupo de pessoas assim se reúnem, para ter Jesus como amigo, para dizer para Ele: a gente gosta da sua presença, Jesus. A gente gosta do Senhor no nosso meio, a gente ama quando o Senhor está aqui, mesmo que o Senhor não faça nada, só o fato do Senhor estar presente já dá para a gente todo o significado. Só por isso, essa situação aqui já seria linda demais. Mas de repente, a Maria, o texto dá conta que Marta estava servindo a mesa, como era o costume dela, os irmãos vão lembrar disso. Está lá, ela servindo a mesa, mesmo na casa de Simão. Mas a Maria, de repente, ela pega um nardo puro, um bálsamo, que ela tinha guardado. Quem dá conta de que estava guardado é Jesus, que diz que ela guardou isso para o embalsamento dele. Agora eu quero que você veja como é rico isso. Alguns dias atrás, essa mulher tinha perdido seu irmão. A gente não sabe muito bem dar conta de como era a vida desses três, Marta, Maria e Lázaro, mas eles eram irmãos e viviam provavelmente na mesma casa, ao que tudo indica então, ou essas meninas tinham sido viúvas, ou nunca tinham casado, para permanecerem com o irmão. E o irmão, de certa forma, era o sustentáculo da família, entendendo a sociedade daquela época, onde mulher praticamente não trabalhava fora, por assim dizer, para alguma manutenção ou sustento. Então, a circunstância era o homem da casa, por assim dizer, aquele que era usado por Deus para ser o mantenedor, tinha morrido. E essa mulher já tinha esse nardo puro. A irmã já tinha guardado o nardo. E ela não entregou o nardo ao seu irmão. A morte de Lázaro não fez ela pegar o nardo, pegar a preciosidade dela, embalsamar o irmão e levá-lo para a morte, ou levá-lo para o túmulo. Ela guardou. Isso nos dá a entender que essa mulher vinha apreciando as palavras de Jesus, que passavam desapercebidas dos demais discípulos. Os outros não percebiam o que Jesus estava dizendo, que era
importa que eu seja morto para resgatar a propriedade do Senhor. Importa que eu seja entregue nas mãos de salteadores e que eles me aflijam e me condenem à morte, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Essa mulher, Maria, ela vem ouvindo isso. Ela é a mesma que quando Jesus falou que eu sou a ressurreição e a vida, ela se alegrou, porque ela tem um discernimento, não é um feeling simplesmente, mas é um discernimento espiritual. É aquele tipo de gente que se apropria da palavra. Jesus fala e a pessoa, ainda que não entenda por completo, ainda que não tenha total lucidez, pega a palavra e a põe no coração e diz: essa é a palavra de Deus, essa é a fonte inesgotável de justiça, essa é a minha garantia, essa é a minha segurança, é a palavra de Deus, e a mantém firme, pulsando no seu próprio coração. Essa mulher certamente fazia isso, por isso ela tinha guardado aquele nardo. O texto aqui fala que foi 1 libra de nardo, o que seriam 340 gramas. Os outros textos falam que estava num alabastro, num vaso de alabastro, uma espécie de pedra que era feita, transformada num vaso, e normalmente bem esculpida e muito bonita, que por si só o vaso já seria caríssimo. Mas o nardo, Judas dá conta de que o valor dele era de pelo menos 300 denários. Aqui uma preciosidade. A verdade é que haviam nardos que não vinham da Índia, que tinham um valor menor, não chegavam nem a 100 denários, o montante que conta aqui. Entretanto, aqueles que vinham da Índia, ou seja, que passavam por um processo grande de importação, quando recebido, eles normalmente custavam caríssimos. É por isso que Judas dá conta de que aquele nardo era puríssimo. Uma daquelas coisas que é como um tesouro para a gente, quando a gente tem o privilégio de poder comprar. Aquele tipo de coisa que a gente guarda, mas guarda com o coração, porque foi penoso a gente conseguir comprar. Não era um hobby, não era um perfume francês, não era uma roupa de grife. Estava muito mais parecido com alguém que pena muito para conseguir comprar uma casa própria, pena muito para conseguir comprar um carro, um patrimônio, um bem que lhe é caro, que lhe exigiu muito esforço, muita dedicação. Assim é esse nardo na época. Essa mulher, portanto, ela estava olhando com olhos de fé a respeito de quem é Jesus e qual era o papel dela nessa ação. Jesus faz questão de dizer nos outros evangelhos, no evangelho de Marcos 14, no evangelho de Mateus capítulo 26, nos faz questão de dizer que onde fosse contado o evangelho dele, o sacrifício dele, teria que ser contada essa história. Essa história, portanto, é um simbolismo de como cultuamos a Deus pelos méritos da cruz. O texto nos conta assim, por favor, dê uma olhada. Versículo 3 diz: então Maria tomou 1 libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso. E então o texto nos conta que ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa toda se encheu com perfume, o perfume do bálsamo. Por isso que Judas, ao sentir o cheiro, sabia que era puríssimo esse nardo. O texto está nos contando que os pés dele estão molhados ou melados por esse bálsamo. Entretanto, os outros evangelhos dão-nos conta de que ela quebra o vaso de alabastro e que isso vai pela cabeça escorrendo. Portanto, esse bálsamo chega aos pés, mas escorre pelo corpo todo. É um embalsamento mesmo. É a preparação para alguém que morreu. Isso aqui é lindo demais. Ela pega os seus cabelos como uma toalha e enxuga apenas os pés, como uma serviçal. Porque o menor dentro da casa, aquele escravo menor, aquele que não tinha muita serventia, ele era responsável por
ao receber alguém, algum convidado para a ceia, estando na porta, ele era responsável por lavar os pés, limpar os pés dos circunstantes da ceia. Essa mulher, ela está se colocando na posição de um servo daqueles que não têm valor, ou do menor valor dentro de casa. Entretanto, a serva que não tem valor nenhum é a que traz a maior oferta. Não só a oferta rica no sentido financeiro, mas a oferta rica no sentido da adoração. Ela está entregando a Ele o que na vida dela ela amealhou como sendo a coisa mais importante da sua vida. Esse é o culto. Esse é o culto. É quando aprendemos a preciosidade de Jesus e ela nos constrange. Eu fico muito triste quando pessoas se dizem crentes e tem mais amor em jogar videogame e assistir YouTube do que ler a Bíblia. Eu fico muito triste com pessoas que se dizem crentes e tem mais amor em saber de decisões do Supremo Tribunal Federal, ou decisões de Bolsonaro, ou decisões de juízes, ou discurso de Lula, do que ler a palavra, do que ouvir a voz do Senhor, do que estar na presença dEle e ser tocado pela sua presença, como gente indigno que foi ressuscitado, como leprosos que foram curados. Gente que está pronto para reconhecer na morte de Jesus o seu bem mais precioso, o seu valor maior, a sua grande glória. Paulo diz assim com todas as letras aos Gálatas: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo. Onde está a nossa glória? Onde está o nosso valor maior? Onde está a nossa grande alegria? Onde está a nossa exultação? Onde está a nossa esperança? Onde está a alegria da nossa salvação? Quando gente se converte, passa a amar a Deus. E amar a Deus significa guardar suas coisas mais preciosas, suas maiores riquezas, para entregar a Ele como uma oferta de sacrifício, como uma prontidão, dizendo: Senhor, Tu mereces. O dízimo é apenas uma fração, é na verdade uma maneira de Deus ir doutrinando a gente, ensinando a gente a respeito da fidelidade a Ele. O dízimo é aquela coisa de todo mês, aquele negócio que vai ensinando paulatinamente a gente a olhar para Deus nas finanças, para o nosso bolso estar convertido. Entretanto, o dízimo é muito pouco para representar o nosso amor a Deus. O amor a Deus é quando não temos nada por mais precioso do que Ele, do que Sua presença, do que Ele entre nós, do que a Sua salvação que nos foi dada de graça, mas que custou um alto preço para Ele. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Essa mulher antecipou-se para embalsamar Jesus, por causa do seu carinho, seu profundo carinho. Maria ama Jesus. Essa Maria não é a mãe dele, é uma amiga, é uma discípula que o ama. Deixe-me perguntar: qual é o seu grande tesouro? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Você tem preparado sua vida para quê? Para a aposentadoria? Você tem preparado a sua vida para quê? Para poder ter áureos dias de descanso e de glória humana? Você tem preparado o seu currículo para quê?
para ser reconhecido pelos homens, para ganhar algum grau, algum status diante das pessoas? Você tem preparado seus filhos para quê? Para que de alguma maneira eles sejam nobres, ricos e poderosos aqui nessa terra? Você tem preparado a sua história para quê? Para ser apresentada diante do Rei dos Reis? Ou para ser apresentado diante de um diploma, um certificado ou de alguma coisa social? Oh, irmãos, o que estamos fazendo? Qual a direção da nossa alma? Onde nos encontramos diante do Senhor? De que vale o culto se o nosso coração não arde? De que vale a gente continuar nessa expressão religiosa, sem haver compulsão, sem haver constrangimento, sem haver profundo derramamento? Se a gente continua guardando as coisas para os filhos, guardando as coisas para o nosso nome, guardando as coisas para um valor outro que não um valor eterno, que o Senhor nos traga arrependimento, que o Senhor nos traga de volta a uma devoção sincera, onde a gente busca a Deus, a gente clama por Deus, a gente quer Deus. Maria faz isso. E toda vez que a igreja se aquece, e toda vez que a igreja começa a reconhecer o valor de Cristo, e as pessoas começam a se dedicar, consagrar, entregar os seus maiores valores a Cristo, sempre haverá os Judas. Judas Iscariotes não aparece aqui por acaso. Na verdade, ele já vem bastante decepcionado com Jesus. O contrário de Maria. Enquanto Maria ouvia a voz de Jesus dizendo que era necessário que ele morresse, padecesse, Judas olhava para aquelas palavras e falava: ele está falando besteira. É para ele se exaltar. É para ele se tornar rei. Nós queremos que ele enriqueça e que haja glória, para que a gente possa participar disso e ter benefícios pessoais. Judas não vinha comungando da morte de Jesus. A esperança de Judas era enriquecimento. A esperança de Judas era uma glória humana. Ele queria, como os demais apóstolos, apenas se sentar à direita de Jesus, num reino humano, cheio de riqueza e prosperidade material. Por isso, Judas vinha paulatinamente se decepcionando com Jesus. O texto nos dá conta de que ele estava para traí-lo, versículo 4. Já estava para traí-lo, já vinha essa concepção no coração de Judas. O texto também nos dá conta que Judas era aquele que cuidava da bolsa. Para você entender melhor, ele era o tesoureiro do grupo. E que ele colocava a mão na bolsa. O que nos diz Calvino, comentando a respeito disso, é que na verdade Judas fazia questão de roubar. E não roubava pouco. Ao que tudo indica, ele tirava grande parte, se não muitas vezes tudo que estava na bolsa. E por muitas vezes não se tinha recurso nenhum. O que acontecia no milagre de Jesus, no ministério de Jesus era milagre constante. Não os recursos que estavam amealhados dentro da tesouraria na mão de Judas, porque ele era ladrão. Esse Judas tinha um desejo ao caminhar com Jesus. O desejo não era de honrar e glorificar a Ele. O desejo não era tê-lo como amigo, mas o desejo era usar Jesus como um patrimônio pessoal, a fim de poder ser grande, ser rico, próspero. O desejo dele com Jesus não era ter Deus, mas era se endeusar, era se tornar como Deus, grande, forte, poderoso. Ele queria traí-lo. Então, quando ele vê esse desperdício, entre aspas, ele não se contém. O Evangelho de João é o único dos evangelhos que fala que foi Judas quem falou essas palavras. Os outros evangelhos falam que os discípulos, e eles comungaram com Judas no discurso, mas não comungaram com Judas no coração. Ou seja, eles foram insuflados pelas palavras de Judas, mas na verdade eles não comungavam dessa profunda decepção que Judas já vinha sentindo.
Eles comungaram com Judas pensando há um desperdício quando se joga nardo desse jeito fora, mas eles não comungaram com Judas no sentido de traí-lo. Judas está pronto para traí-lo. Versículo 5, então ele pergunta: por que é que não se vendeu esse negócio aqui? Tinha 300 denários aqui fácil, e isso poderia ser dado aos pobres. Então Jesus diz, versículo 7, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Tanto Calvino, como alguns outros comentaristas, falando a respeito desse texto, fala a respeito da dialética que acontece aqui. Uma dialética a respeito de como gerenciar recursos na igreja, no reino de Deus. Veja, Maria faz um aparente desperdício, joga um nardo na cabeça de Jesus e quebra o vaso. Judas parece ser aquele cara muito mais piedoso, que diz assim: não, a gente deveria usar esse recurso para dar para os pobres. Judas parece ter uma consciência social mais elevada, enquanto Maria parece ser uma pessoa que desperdiça recursos com coisas que não convêm. No culto, enquanto nós servimos e adoramos a Deus, nós entregamos recursos. Sempre será culto à medida que nós entregarmos recursos. Nós entregamos dízimos, nós entregamos ofertas, mas nós entregamos a nós mesmos. Entretanto, é possível que haja uma distorção de finalidade. Quando nós entregamos a Deus, nós entregamos o que temos e o melhor que temos e deixamos que Ele nos use cabalmente para o fim que Ele quiser. E toda a obra de Cristo é para a glória de Deus. Portanto, tudo que entregamos a Deus é para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Entretanto, Judas tinha um desvio de finalidade. Ele queria o recurso. A gente já sabe, porque o texto nos diz, que ele queria roubar. Mas ele usa um expediente, um discurso, que ele mesmo se engana em cima desse discurso, dizendo que a finalidade é o benefício da comunidade, especialmente dos pobres. Esse discurso que Judas usa é simplesmente uma maneira hipócrita de fazer seu próprio coração aceitar o descaminho que anda dentro dele. Judas não serve a Deus e, portanto, não está preocupado com a glória de Deus. Judas serve a sua própria imagem e própria reputação. É por isso que ele está preocupado com os recursos, tragam algum benefício para o seu status quo, para o reconhecimento da comunidade de quão bonzinho ele é. Você entende o que eu estou falando? Enquanto nos dedicamos a Deus e nos consagramos a Deus, a única e a maior recompensa que temos é que Deus seja glorificado. Quando nós mudamos o percurso disso, nós podemos fazer como Judas. E nós queremos agora que o benefício da obra de Deus não seja a glória de Deus, mas seja simplesmente a nossa própria reputação. À medida que os homens nos reconheçam como sendo piedosos, como sendo bons. Judas quer isso. Judas quer usar a obra de Deus para um expediente pessoal, para um reconhecimento pessoal. E é essa degenerescência que acontece tantas vezes no processo litúrgico. É quando, em vez de estarmos servindo a Deus e deixando que a glória seja dele, nós passamos a usar todo o expediente daquilo que é oferta a Deus para benefício pessoal e para a glória e exaltação pessoal. É isso que Judas está fazendo. Quando Jesus diz, o pobre sempre tendes convosco, ele não está dizendo, negligenciem os pobres. Mas o que ele está dizendo é, vocês sempre têm ocasião de ser usados por Deus para abençoar os pobres. Sempre. Você sempre tem que estar com o coração pronto e aberto para abençoar no meio do povo de Deus, aqueles que estão necessitados, aqueles que de verdade estão empobrecidos. E aqui eu quero fazer essa ressalva, que é para o povo de Deus, porque aqui se trata de Israel.
Não a sociedade como um todo, mas o povo de Deus. Então os pobres no meio do povo de Deus devem ser sempre objeto de misericórdia daqueles que têm algum recurso a mais para benefício. Isso é liturgia, isso é culto a Deus também. Entretanto, o que não pode haver é um desperdício de recurso em direção à glória humana. Quando nós começamos a nos mover em direção aos homens e não em direção à glória de Deus. Ora, onde isso acontece? Acontece no nosso coração. Na nossa motivação, quando a nossa motivação deixa de ser esse amor e apego a Deus como Maria tinha, esse desejo pela glória de Deus como Maria tinha, e passamos a querer de alguma maneira algum tipo de benefício pessoal. Quando a gente passa a precisar que de alguma maneira as pessoas reconheçam o nosso esforço, ou quando passamos a dar ofertas para que o outro saiba que fomos nós quem demos. E é por isso que é tão perigoso, irmão, quando você tem uma oferta para dar para um missionário ou para outro irmão, e você simplesmente chega e entrega para a pessoa, e a pessoa sabe que foi você. Porque há um risco imenso. A Bíblia mesmo nos ensina que uma mão deve dar sem que a outra perceba. Ou seja, o irmão que recebe a generosidade que vem de você, não deve jamais saber que foi você quem entregou essa generosidade para ele. Algum tempo atrás, um irmão daqui da igreja, estava bem necessitado, e falou, e comentando, orando, talvez até em gabinetes e tal. Então precisava que houvesse ajuda financeira para pagar determinada conta. E então houve uma maneira de se dar aquele recurso sem que a pessoa soubesse. Vou lhe contar como. A oferta foi colocada no envelope com o nome da pessoa que era necessitada. Uma oferta de valor tanto foi colocada no envelope, entregue à tesouraria. A tesouraria pegou aquele valor e entregou para o irmão. O irmão falou, quem foi que mandou a oferta? O tesoureiro falou, eu não sei. Só tinha o seu nome no envelope, sabia que era para dar para você, mas eu não sabia quem foi, não sei quem foi que deu esse recurso. Tome cuidado, irmão. Porque às vezes a gente está dando um recurso, eu falo por isso, a respeito disso, que eu já fui muito tentado a respeito disso. Vez por outra tem missionário falando comigo que está precisando de algum recurso, e meu coração se compunge. Eu fico miudinho enquanto eu estou ouvindo, eu estou lendo aquele relato, meu coração sente, pulso, fala, rapaz, precisa abençoar. E aí eu vou lá e entrego o dinheiro. Qual o número da sua conta? E entrego o dinheiro? Não. O missionário não precisa saber que fui eu quem dei. Na verdade, nem a igreja precisa saber que fui eu quem dei. Essa dádiva é para Deus. Quando uma pessoa mais pobre, mais necessitada, mais carente, está precisando, toma muito cuidado, porque a gente pode se perder no processo, e em vez de a gente trazer a glória de Deus para o nosso meio, a gente começa a encher o nosso meio com a glória humana e a reputação de A, B e C, como se fossem os pilares, os esteios dos recursos financeiros, dos proventos e da generosidade dentro da igreja. Eu sei que muitos dos irmãos aqui são generosos. Como eu sei disso? Outro dia eu estava conversando com um pastor, não é daqui, nem sequer é daqui do estado, e a pessoa estava falando, olha, na verdade, eu tenho recebido, há alguns anos, cerca de 10 anos, eu tenho recebido de um membro da igreja lá, um valor X, é um pastor. Ele diz, o membro da igreja é quem está me sustentando de certa forma, porque a igreja me dá um recurso que é pouco, então um membro lá da sua igreja é quem me mantém. Eu falei, como é o nome do membro? Não, brincadeira, eu não perguntei não. Nem perguntei e nem quero saber. Mas há uma recomendação que não parte da igreja Presbiteriana das Graças, parte do próprio Senhor Jesus. Você quer dar uma oferta, você quer abençoar alguém, você dê com uma mão, que a outra não entenda, que a outra não perceba. Então não traga para você esse perigo da pessoa achar que você é quem é o mantenedor dela, da pessoa achar que você é quem abençoa ela, porque não somos nós quem abençoamos uns aos outros, mas é Deus quem nos usa, para que à medida que as pessoas sejam abençoadas, elas glorifiquem a Deus, e não glorifiquem o nosso nome.
Não nos reconheçam, mas reconheçam a Deus, o Pai das luzes, em que há toda bondade, toda boa dádiva, toda generosidade desce do céu para nos abençoar. O que acontece nessa ceia é que Judas fica exposto, porque Jesus diz: não, deixa ela fazer. Ela está fazendo é de coração. Não é desperdício não, Judas. Quando pessoas entregam-se a Deus, elas não se entregam em parte, elas se entregam totalmente. Quando as pessoas se entregam a Deus, elas se entregam de todo o coração, amando a Deus apaixonadamente e querendo Ele. O texto nos dá conta que então Jesus vai no dia seguinte subir a Jerusalém, e então uma multidão chega e começa a cantar, versículo 13, tomando ramos de palmeiras. Essa é uma expressão especialmente do Oriente, falando de uma saudação que é dada a uma autoridade, a um rei. Essa expressão de palmeiras e mantos traduz a ideia de um rei que acabou de vencer uma batalha. Então, imagina que o rei de Israel tivesse ido contra os filisteus e estava voltando da batalha vitorioso com os despojos de guerra. Então vinham os mantos de palmas para poder celebrar a vitória do rei. Mas da mesma sorte, se esse rei de Israel tivesse vencido lá na Filístia, nos filisteus, e fosse entrar numa cidade dos filisteus, os filisteus celebrariam o rei vitorioso com mantos e palmas, pedindo piedade, dizendo: seja o nosso rei, reine sobre nós. Portanto, os mantos e palmas aqui são a celebração da realeza de Jesus. E eles estão expressando isso através da questão litúrgica, mas eles estão expressando isso também com a boca, quando ele diz: Hosana, ou seja, salva, eu te imploro, salva. A gente está precisando de um rei. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. Salva. Todo o processo que está acontecendo aqui é um processo espiritual. Jesus dá conta de que todo o processo seja espiritual. Ele sobe montado num jumentinho, cria de uma jumenta, como está explícito no Velho Testamento, falando acerca desse evento. Os discípulos não se apercebem enquanto a situação está acontecendo, e no entanto ele está cumprindo cabalmente toda a liturgia que for escrita a respeito do Messias. Esses mesmos circunstantes que estão dizendo ele é o Messias, quando eles cantam Hosana e dizem que ele é o rei de Israel, eles estão reconhecendo a messianidade de Jesus. E a messianidade era toda a expectativa que Israel tinha de um libertador humano que poderia trazer à nação de Israel um novo tempo. Só que Jesus segue toda a liturgia, não a liturgia dos homens, mas ele segue toda a liturgia do espiritual. Por que esses circunstantes estão saudando Jesus como rei, uma vez que ele não tem poder militar nenhum e ele não foi para nenhuma guerra? É porque Jesus acabara de ressuscitar um homem morto, e agora toda a multidão reconhece que Lázaro estivera morto. Então eles estão dizendo: esse homem, ele pode não ter vencido um outro reino terreno, mas certamente esse homem venceu um reino espiritual. Ele consegue trazer dos mortos uma pessoa. Então ele é poderoso, e nós estamos dizendo: salva-nos, Rei, salva-nos, tem misericórdia de nós e salva-nos. Essa expectativa é a entrada. Entretanto, a gente vai lembrar que esse mesmo povo vai depois dizer: crucifica-o, crucifica-o. Jesus não está de maneira nenhuma espantado com a suntuosidade ou a beleza do momento. Jesus está vivendo isso com serenidade. Ele não está enganado. Na verdade, Jesus está montado no jumentinho, entregando-se para a morte. Ele vem como rei. Ele vem para nos salvar. Ele sobe, e enquanto ele sobe, está diante dele a cruz. Os homens só conseguem ver o poder que ele tinha tido para ressuscitar Lázaro. Mas daqui a pouco, eles vão poder reconhecer aquele que ressuscita dos mortos, todo aquele que nele crê. Versículo 16 diz: no princípio eles não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado,
seja, quando chegou a ressurreição, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também isto que lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Versículo 19. De sorte que os fariseus disseram entre si, veja a palavra desgraçada, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Calvino, tentando traduzir esse versículo, fala a indignação tomando conta daqueles líderes religiosos, falando assim, não tem jeito, não tem jeito, não tem nada que a gente consiga fazer para fazer esse cara parar, para fazer esse poder parar, não tem jeito. Como é que a gente vai impedir isso? O texto nos dá conta, anteriormente, que eles não desejavam apenas matar Jesus, mas a essa altura, eles já queriam matar Lázaro. O texto do versículo 19 nos diz qual é o interesse que está no coração daqueles homens. Eles estão querendo parar Jesus Cristo. Jesus não pode ser parado, porque Jesus é o Salvador daquele que crer. Jesus tem lhe salvo, irmão? Você tem sido salvo por Jesus? Nessa caminhada com Cristo, nós somos esses que muitas vezes estamos levantando palmos, como fizemos quarta-feira passada. Nós celebramos Jesus. Mas sabe, a celebração, colocando Jesus nas alturas, sem o vaso de alabastro, sem a entrega da riqueza do nosso coração, sem a gente de fato estar compungido e contrito, sabe, essa grande exaltação das palmas, do rei entrando no jumentinho, ela passa como sendo absolutamente nada, se nas situações íntimas, a gente não entrega e quebra o vaso de alabastro. Se a gente não unge de coração o Senhor Jesus como sendo o nosso tesouro, a nossa grande riqueza. Quero chamar você a se consagrar ao Senhor. Vamos orar? Você quer dizer para Deus alguma coisa? Você quer dizer para Ele, Senhor, eu te amo, eu te desejo, eu quero me gastar pelo Senhor, eu quero gastar a minha vida, meu coração, minha força, tudo que eu tiver, eu quero gastar para o Senhor, para a sua glória. Se você quiser dizer isso, eu queria chamar você para ficar de pé, para a gente poder orar dizendo isso para Deus. Eu quero me gastar, Senhor, para Ti. Amém. Quando chegamos, Senhor, minimamente a perceber o tamanho da Tua grandeza, perceber mesmo que ainda obscuramente, o tamanho do Teu amor por nós. Ó Senhor, como isso inunda a nossa alma. Queremos entregar ao Senhor a nossa vida. Por favor, faça uso de nós, Senhor. Queremos gastar os nossos dias, a nossa energia, o nosso fôlego, o nosso tempo, os nossos recursos, sejam financeiros, sejam outros, queremos gastar tudo para a Tua glória, Senhor, para Te dizer que reconhecemos na Tua morte, reconhecemos na Tua cruz a nossa glória, nos gloriamos porque morremos com Cristo, porque fomos ressuscitados contigo, Senhor. Ó Deus, inunda-nos assim, faça o nosso coração de novo tremer na Tua presença, sentir de novo a alegria da salvação, gozo, a esperança dessa vida plena que o Senhor nos deu. Isso nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Eu vou impetrar a bênção, irmão, e depois de impetrar a bênção, nós vamos
cantar o Tríplice Amém. Depois do Tríplice Amém a gente vai cantar, mas você já pode ir para a sua classe, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém.